Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, eu honestamente espero que sim, espero que estejam todos em segurança. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Fabrício Benayon e neste vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo da análise combinatória. Mais especificamente, vamos falar de um tipo de contagem, um tipo de agrupamento chamado de permutação simples. Mas antes nós vamos falar de uma ferramenta que é bastante útil nos exercícios que envolvem problemas de contagem. Fatorial. Então, vem comigo. O fatorial vai ser definido para números naturais, tá? Onde esse número natural é maior ou igual a 2, da seguinte maneira. O fatorial de n, aí a gente vai representar por esse símbolo aqui, essa exclamação, a gente lê n fatorial, é definido como o produto desse natural por todos os seus antecessores naturais. Então, exemplo, 6 fatorial. Aplicando aqui a definição, será 6 vezes 6 menos 1, 5. Então, observe que n menos 1 é o antecessor de n, 5. Aí você observa que n menos 2 é 6 menos 2, 4. E assim sucessivamente. 3, 2, 1. Beleza? Então, ó, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso é igual a 720. Ok? Bom, uma propriedade importante é a que a gente vai observar agora, nesse exemplo que eu vou montar aqui para vocês. De acordo com a definição, 5 fatorial, por exemplo, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas observe que, a partir do 4, o que você encontra aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial. Ou seja, o que você tem? Você tem uma forma bem esperta de escrever 5 fatorial, que é 5 vezes 4 fatorial. E é claro que você pode interromper, né, esse produto escrevendo através do fatorial a qualquer momento. Então, por exemplo, eu poderia escrever 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por quê? Porque a sequência que aparece aqui é 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial, pela nossa definição. Então, de uma forma geral, o que nós temos? Nós temos que n fatorial é n vezes o fatorial do seu antecessor, ok? E isso vai ser muito útil nas simplificações que aparecem envolvendo cálculos de fatorial. Bom, vamos lá. Eu vou aqui fazer uma observação e já definir para vocês duas coisas. Primeiro, 1 fatorial vai ser igual a 1, tá? Por definição. Vamos definir dessa maneira. Não é difícil a gente aceitar isso aqui. Já o segundo, parece bem estranho, né? 0 fatorial também vai ser igual a 1. Vou te dar aqui uma pequena justificativa, utilizando inclusive essa nossa visão geral da escrita de um fatorial. Então observe você que 1 fatorial, pela definição, vai ser 1 vezes o seu antecessor, que aí a gente pode escrever como 1 menos 1 fatorial, né? Está aplicando aqui, ó, exatamente o que a gente acabou de escrever, tá? Então, observe que isso aqui é 1 fatorial é 1. 1 vezes 1 menos 1 é 0 fatorial. E aí a gente chega, né, aqui 1 vezes qualquer coisa é essa própria coisa, então 0 fatorial é igual a 1. Tá? Então isso aqui é uma breve justificativa, o importante é você aceitar, entender que a gente vai usar isso eventualmente, ok? Bom, vamos lá. Então vamos aplicar em alguns exemplos simples o uso do cálculo do fatorial, tá? Então isso vai ser muito frequente a partir de agora. Vamos lá. Então eu tenho aqui 7 fatorial sobre 5 fatorial. Então como é que a gente pode simplificar isso aqui? Ao invés de você desenvolver 7 fatorial, fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, embaixo a mesma coisa, o que a gente costuma fazer? Eu vou te mostrar. Ó, quando a gente tem aqui dois valores
fatorial, a gente desenvolve o maior até encontrar o menor, usando essa forma geral aqui que nós acabamos de ver. Então a gente vai escrever assim o 7 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E paro aqui. Por quê? Porque como a gente só tem produto, a gente só tem fatores, o que eu posso fazer agora? Eu posso simplificar 5 fatorial com 5 fatorial. Beleza? E aí, aqui a gente chega, 6 vezes 7, 42. Olha lá. Beleza? Pegou o espírito da coisa? Olha aqui, ó. Exemplo B. 7 fatorial mais 8 fatorial sobre 6 fatorial. Ao invés de você sair desenvolvendo fatorial aí que nem um louco, né? E à medida que você aumenta, né, um pouquinho, os valores crescem consideravelmente, tá? Então o que a gente pode fazer aqui, ó? Observe, 7 fatorial, 8 fatorial, 6 fatorial. Então eu vou desenvolver o 7 fatorial e o 8 fatorial até 6 fatorial, porque isso vai me permitir uma simplificação. E é essa a sua estratégia sempre. Desenvolva os maiores até o encontro, né? Até o valor menor que você tiver em termos de fatorial. Então vai ficar assim, ó. O 7 eu vou escrever como 7 vezes 6 fatorial. Ok? Então, ó, observe que a gente está aplicando o tempo todo essa propriedade dos fatoriais. Mais 8 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Então, observe que a gente para de forma conveniente, à medida que a gente tem no denominador 6 fatorial. Então, é claro que se, por exemplo, o meu denominador fosse 5 fatorial, eu iria desenvolver os numeradores até o 5 fatorial. Ok? Então, essa que é a ideia. Aí, observe aqui, ó. Peraí, só um minutinho, que isso aqui ficou torto pra caramba. Então, observe aqui, ó, o seguinte. O 6 fatorial, ele é um fator comum. E se ele é um fator comum, eu posso colocar em evidência. Então, eu vou escrever assim, ó. 6 fatorial em evidência, vezes 7, ó, 7 vezes 6 fatorial, mais 7 vezes 8, 56. Ó, já escrevi o 7 vezes 8 como 56. Beleza? Sobre 6 fatorial. Sobre 6 fatorial. Aí, ó, o que eu posso fazer agora? Eu posso simplificar 6 fatorial com 6 fatorial, e aí 56 mais 7, isso dá 63. Beleza, galera? Então, vamos ver mais alguns exemplos, agora trabalhando de uma forma genérica. Bom, no exemplo C, a gente vai observar que nós vamos utilizar a forma literal para desenvolver e simplificar esses fatoriais. Mas a gente vai fazer a mesma coisa, nós vamos desenvolver o fatorial que for maior até convenientemente encontrar o menor. Então observe que n é maior do que n menos 2. Então aplicando a definição nós temos n vezes n menos 1 vezes n menos 2, fatorial. Né? Vou usar a propriedade para aqui, sobre n menos 2 fatorial. Então a gente vai poder simplificar da mesma forma que nós fizemos, né, para valores numéricos. Então aqui a gente pode simplificar, obtendo assim n vezes n menos 1, ou ainda, se você preferir, aplicando a distributiva n ao quadrado menos n. Ok? Beleza? Então, mais um exemplo. Aqui a gente vai fazer um pouquinho mais de conta. Observe que eu tenho n mais 1, n mais 2 e n fatorial. Então, eu vou desenvolver os dois maiores a fim de encontrar o menor para poder simplificar. Então, vamos lá. N mais 1 fatorial, seu antecessor é o n fatorial. Então, a gente escreve o n mais 1 como n mais 1 fatorial como n mais 1 vezes n fatorial. Observe que eu estou usando ainda a mesma propriedade dos fatoriais. Aqui, idem, né? Vou escrever n mais 2 fatorial como n mais 2
vezes n mais 1, que é o antecessor de n mais 2, né? N mais 2 menos 1. Né? Então fica n mais 1. E aí o antecessor de n mais 1 é n fatorial. Tudo isso sobre n fatorial. Beleza. Agora, observe que n fatorial é fator comum, então eu posso colocar em evidência. Então fica assim, ó, n fatorial vezes, vou colocar entre colchetes, porque os outros termos estão em parênteses. Então fica assim, n mais 1 mais n mais 2 vezes n mais 1 sobre n fatorial. Então, observe que eu vou poder simplificar n fatorial com n fatorial. Então, vai ficar assim, ó, n fatorial, cancela com n fatorial. E aí, observe que n mais 1 é um fator comum. Aqui a gente pode olhar assim, ó, 1 vezes n mais 1 mais n mais 2 vezes n mais 1. Então, a gente pode colocar esse n mais 1 em evidência, ó. Aí fica assim, ó, n mais 1 vezes 1, aplica distributivo, dá esse termo, mais n mais 2 vezes n mais 1. Ó. Se eu aplicar a distributiva, eu volto para esse termo. Pô, Fabrício, não poderia já aplicar a distributiva aqui? Sim, eu só estou lhe mostrando uma maneira, né, de escrever, porque muitas vezes nos exercícios é conveniente aparecer determinados fatores. Então aqui a gente chega a n mais 1 vezes n mais 3. Então observe que a gente encontra a forma fatorada, ou ainda, se você quiser, claro, aqui fica distribuindo n ao quadrado mais 4n mais 3. Beleza? Então vamos lá. Agora sim, permutações. Bom, a partir de agora nós vamos observar alguns resultados importantes do princípio fundamental da contagem. O primeiro deles é a permutação simples. Bom, permutação vem de permutar, e permutar é sinônimo de trocar. Então, os exercícios de permutação serão aqueles que, quando você troca, por exemplo, a posição de dois objetos, essa troca gera uma contagem. Então eu vou começar aqui com um exemplo bem simples para a gente se acostumar com a ideia. Então vem comigo. Quantas são as possíveis formas de se ordenar as letras A, B e C? Então você observe que aqui a gente vai trocar de posição as letras A, B, C. Então, no primeiro exemplo, vamos escrever essas possibilidades. Então, claro, A, B, C é uma. A, CB é outra. B, AC é uma terceira. B, CA. Agora, fixando, por exemplo, a letra C como primeira, temos C, AB, C, BA. Então, observe que aqui se esgota todas as possibilidades de você ordenar essas três letras, gerando aqui um total de 6 possibilidades. Ok? Bom, então você pode perceber que esse exercício ele é uma aplicação do princípio fundamental da contagem. Observe que eu vou determinar 3 posições, primeira, segunda e terceira posição. E aí vamos dividir a ação em 3 etapas. Primeira etapa, escolha da primeira letra. Para a primeira posição, eu tenho 3 possibilidades. Então, colocamos aqui 3 possibilidades porque são 3 letras. Supondo escolhida uma para a primeira posição, para a segunda posição me restam 2 possibilidades. Então, eu vou colocar aqui 2 possibilidades, o número de possibilidades dessa segunda etapa. E é claro que para a terceira posição, apenas uma possibilidade. Restou apenas uma letra. Pelo princípio fundamental da contagem, o que esse princípio nos garante? Que o total de possibilidades da ação é o produto das possibilidades de cada etapa. Observe que 3 vezes 2 vezes 1 é de fato igual a 6, mas
Pelo que nós acabamos de estudar, 3 vezes 2 vezes 1 é precisamente 3 fatorial. E é daí que a gente vai obter a fórmula para as permutações. Então, uma permutação simples, de uma forma geral, dados n objetos, a permutação de n objetos, ou seja, o total de possibilidades de se ordenar n objetos, será dada por n fatorial. Bom, e agora nós vamos ver alguns exemplos, claro, começando pelos mais simples e indo para aqueles um pouco mais complexos para reforçar a ideia de permutação. Bom, vamos lá. Exemplo 1 de quantas maneiras podemos organizar uma fila com 5 pessoas. Então, observe que é um problema, né, que a gente usa o princípio fundamental da contagem, mas é claro que quando a gente percebe que esse tipo de pensamento ele é muito frequente, é sempre bom a gente conhecer o resultado, porque isso facilita na hora de efetuar as contas. Então aqui, ó, vamos pensar, eu botei esses tracinhos para indicar exatamente a mesma coisa aqui, as posições, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição. Então, para a primeira posição, você tem 5 possibilidades, você tem 5 pessoas, né? Você pode até, muito útil nesses casos, você colocar, por exemplo, pessoa A, B, C, D e E, né? Para você enxergar, isso não é um problema, isso não é vergonha, tá? Muito pelo contrário, isso ajuda muito a resolver problemas de análise combinatória, problemas de contagem, tá? Desenhar é importante. Uma outra dica que eu dou é sempre se colocar na posição de quem vai executar a ação. Ou seja, aqui é você quem vai organizar a fila. Então você está diante de 5 pessoas, a primeira posição está aqui disponível. Então você tem 5 possibilidades para escolher. E aí é claro que aparecem aqui na segunda posição 4 possibilidades, 3 possibilidades, 2 possibilidades e 1, porque a cada posição determinada você exclui, né, uma pessoa que foi ocupar aquela posição. Então, novamente, pelo princípio fundamental da contagem, o total das possibilidades é o produto das possibilidades de cada etapa. E notem que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é exatamente 5 fatorial. Então, você pode já escrever permutação de 5 objetos é dado por 5 fatorial, que é igual a 120 maneiras de se organizar uma fila, dado 5 pessoas. Beleza? Um outro exemplo clássico também de permutação é a formação de anagramas. E anagramas é a sequência de letras que você pode ordenar a partir de uma palavra dada. Então, vale ressaltar que, por enquanto, nós estamos sempre trabalhando com objetos distintos, ok? Mais tarde, nós vamos estudar permutações onde existem repetições de objetos, tá? Letras repetidas, por exemplo, ok? Mas, por enquanto, somente elementos distintos. Então, anagramas, dada uma palavra, é total de palavras que você pode formar trocando as letras de posição. Vale lembrar que a nova palavra formada pode fazer sentido, né, ou não. Então, um exemplo aqui da palavra mesa, um anagrama é trocar a letra E e a letra M de posições, formando essa sequência aqui. Observe que aqui não faz sentido essa palavra para a gente, entretanto, é um anagrama. Então, observe que você vai permutar, você vai trocar as letras de posição. E a cada troca você é obrigado a contar mais uma vez. Então, toda vez que isso ocorre, você está diante de uma permutação. Então, aqui, nesse caso, como eu tenho 4 letras, isso aqui me dá a permutação de 4 objetos, que é, pelo que a gente acabou de ver, é 4 fatorial. E 4 fatorial é igual a 24. Então, 24 são os anagramas da palavra mesa. Então, observe que aqui nesse exemplo inicial, a gente colocou 3, que me deram 6 possibilidades. Agora, se eu inserisse aqui, por exemplo, a letra D,
né, já teria aqui que exibir 24 possibilidades, o que é bastante complicado. Então, à medida que a gente aumenta um pouquinho, ou seja, de 4 vai para 5, já seriam 120 possibilidades, o que é praticamente impossível de você esboçar. Então, é importante conhecer esses resultados. Então, vamos a alguns exercícios um pouco mais elaborados. Bom, então vamos lá. O número de anagramas da palavra Brasil, em que as vogais ficam lado a lado e as consoantes também, é. Bom, a palavra anagrama já nos dá uma direção. Trata-se de um exercício de permutação. Mas a gente também consegue perceber que existem restrições, ou seja, não é qualquer anagrama. Ele quer os anagramas onde as vogais estão lado a lado e as consoantes também. Então, uma boa ideia para você pensar no exercício é construir um exemplo. Então, vamos lá. Exemplo. Um exemplo de anagrama que atende a essa condição é esse aqui, ó. As vogais lado a lado, aí, e depois as consoantes. B, R, S e L. Então, o que a gente vai fazer? Vamos separar o problema em pequenos probleminhas. Então, vamos permutar as vogais. Quantas permutações são possíveis com duas letras? Isso é fácil, né? São duas. Mas tudo bem. A gente pode montar aqui, ó, vogais. Permutação de dois objetos, como a gente já falou, 2 fatorial, que é igual a 2. 2 vezes 1 dá 2. Agora vamos resolver o problema das consoantes. Consoantes. Quantas são as permutações dessas 4 consoantes? A gente já viu permutar 4 letras é o mesmo que fazer 4 fatorial. E 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Tá certo? O princípio fundamental da contagem garante o seguinte, ó. Pelo princípio fundamental da contagem, nós temos que o total de possibilidades é o produto entre elas. 2 vezes 24, que é igual a 48. Beleza? Só que a gente não pode esquecer que eu escrevi vogal e depois consoante. Mas eu poderia ter consoante e vogal. Tá certo? Poderia escrever primeiro as consoantes e depois as vogais. Então, desse total, eu posso dobrar, né? Porque aqui eu só olhei para o caso da ordem vogal e consoante. Agora eu vou olhar consoante e vogal. Então, tenho mais outras 48 possibilidades. Então, o total será 2 vezes 48. E isso nos dá um total de 96 possibilidades, 96 anagramas que atendem a essa condição. Está aqui no item C. Vamos lá, vamos fazer mais uma questão, galera. Vamos à leitura, então. Newton possui 7 livros distintos, sendo 3 de álgebra, 2 de cálculo e 2 de geometria. O número de maneiras distintas de organizar esses livros em uma estante, de forma que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos, é. Bom, então vamos organizar as ideias da seguinte maneira. Vamos dividir essa ação de colocar esses livros na estante em etapas. Então, a primeira etapa, eu vou determinar qual será o assunto que ocupa a primeira, a segunda e a terceira posição. Então, uma ideia é você manter essa aqui, ó, álgebra, cálculo e geometria. Então, você observa que o problema aqui de determinar as possibilidades é trocar essas letras de posição, ou seja, trata-se de uma permutação de 3 objetos. Olha lá, permutação de 3 objetos é 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, eu tenho 6 possibilidades de organizar por assunto. E agora, vamos para cada assunto. Então, observe que na segunda etapa dessa organização,
eu vou olhar para os livros de álgebra. Digamos que eu tenha o livro de álgebra 1, 2 e 3. Beleza? Novamente, eu vou organizar esses objetos entre si. Eu vou trocar as posições entre eles. Então, novamente, a tarefa de organizar os livros de álgebra é uma permutação. E, novamente, permutação de 3 objetos. 3 fatorial e dá 6 possibilidades, ok? Bom, terceira etapa da ação é organizar os livros, por exemplo, de cálculo. Cálculo 1 e cálculo 2, os 2 livros. Bom, aqui é fácil, né? Uma permutação de 2 objetos, que é 2 fatorial, e 2 fatorial é 2. E a quarta etapa e última da organização é definir a ordem dos livros de geometria. E aí, novamente, uma permutação de 2 objetos, que é 2 fatorial, que é igual a 2. E aí, o princípio fundamental da contagem, então, pelo PFC, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos que o total de possibilidades da ação, ou seja, de organizar esses livros na estante, é o produto das possibilidades de cada etapa. 6 vezes 6 vezes 2 vezes 2. E aí, multiplicando isso aqui, você tem 12 vezes 12, 144. 144 possibilidades. Bom, galera, para encerrar esse assunto, vamos falar de permutação circular. Bom, e o que vem a ser permutação circular? É a troca de objetos que estão ao redor de uma circunferência. Então aqui a gente pode, para fixar ideias, imaginar que eu tenho pessoas sentadas ao redor de uma mesa redonda, ok? Então, vamos trabalhar nesse exemplo aqui, ó. Eu coloquei A, B, C, D e E, 5 pontos em torno dessa circunferência. Então, vamos imaginar que eu tenho 5 pessoas sentadas ao redor dessa mesa, ok? E aí eu quero saber qual o número de permutações possíveis, né, de quantas maneiras distintas essas pessoas podem se sentar ao redor dessa mesa. Aí você pode, muito justamente, observando os exemplos anteriores, pensar assim, olha, Fabrício, então eu tenho aqui uma permutação de 5 objetos, que é 5 fatorial, e 5 fatorial é 120. Muito bem, mas aí eu vou te convidar ao seguinte exercício. Observe, para fixar ideias, a pessoa A. A pessoa A tem ao seu lado as pessoas E e B. Então, à direita de A, você tem a pessoa E. À direita à esquerda da pessoa A, você tem a pessoa B, tá? Então, à direita de A, lembrando que a pessoa está sentada, né, voltada para o centro da mesa, então à direita está aqui a pessoa E, à esquerda está a pessoa B. Eu vou aplicar uma rotação, um giro, de tal forma que a pessoa A ela saia daqui e venha a ocupar a posição da pessoa B. Aí, naturalmente, se o A está aqui, o B está aqui, a pessoa C está aqui, a pessoa D está aqui e a pessoa E está nessa posição. Tá certo? Então, observe que nesse giro, que certamente está dentro dessas 120 possibilidades contadas, nós temos que, em termos de referência da pessoa A, note, ela está com a pessoa E à sua direita e a pessoa B à sua esquerda. Então, nessa configuração que temos aqui, eu posso aplicar 5 rotações, né? Porque eu posso fazer o A vir para cá, depois vir para cá e voltar à posição original. Então, eu posso aplicar 5 rotações para essa configuração, tá? E você continua tendo a mesma disposição das pessoas na mesa, tá? Porque o referencial, na verdade, é a relação entre as pessoas que estão ao seu lado, tá? Então você observa que, à medida que eu faço uma rotação, o referencial entre as pessoas não muda. Ou seja, como eu posso, para cada configuração, aplicar uma rotação 5 vezes e essas 5 vezes configuram a mesma posição na mesa, eu posso fazer o seguinte, olha, aqui eu contei demais. Eu contei, na verdade, 5 vezes. Por quê?
Porque para cada configuração eu aplico uma rotação de 5 vezes. Então, para corrigir, já que eu sei que isso aqui foi contado 5 vezes a mais, não tem problema, a gente divide por 5. E aí, ó, dividindo isso aqui por 5, eu vou encontrar 24. Olha lá. Vê se ficou claro. Então, de uma forma geral, ó, que nós temos na permutação circular. A permutação circular de N objetos será a permutação de N objetos dividido por N. Sempre vai ser isso. E aí, meu amigo, vamos lá. O que é a permutação de N objetos? N fatorial dividido por N. Vamos aplicar aqui uma propriedade de fatoriais que nós vimos hoje. N vezes N menos 1 fatorial sobre N. Podemos cancelar N com N. E, por fim, nós encontramos N menos 1 fatorial, que é a fórmula para a permutação circular. Beleza? Então, a gente tem aqui um caso bem interessante, bem legal, tá? E a gente consegue identificar claramente vários exercícios onde você vai aplicar a permutação circular. Tá ok? Bom, galera, encerramos aqui a nossa aula. Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até a próxima.